Boa noite a todos. Eu creio que estava conversando com o Gilmar esses dias, né? O que nós estamos fazendo aqui, né? Senão a vontade do nosso Deus, do nosso Senhor. E ele falou: irmão, você prega? Eu falei: irmão, pregar eu não prego não, mas eu sou um instrumento de Deus e se até estar aqui é um instrumento de Deus, então eu estou aqui. E que eu possa ser um instrumento e um canal, que a gente sabe que o dono da bênção está lá em cima. Que ele só passe por nós, que nós possamos ser servos úteis ao nosso Senhor. Como até o texto que eu estava lendo, né? Eu estava lendo bastante sobre Êxodo, né? Estava até falando com o pastor que se ele me desse a oportunidade, ele me deu, eu vou falar sobre o que Deus fez comigo, uma grande lição sobre um tempo que eu fiquei desempregado. Eu fiquei praticamente 1 ano desempregado, por 3 dias não deu. E quem é pai de família aqui, né, sabe que a nossa preocupação depois que você casa não é só com a gente mais, né? É com a esposa, é filho. E assim como a irmã disse também, é uma coisa muito interessante, né? Às vezes nós temos que encarar nossos medos, né? Porque nós servimos um Deus que a palavra dele fala que ele lança fora todo medo. E ele também nos dá a paz. E não é a paz como o mundo dá, é a paz que excede todo entendimento. Porque uma paz entendível, irmão, às vezes é você estar bem empregado, dinheiro no banco, todo mundo com saúde, você tem uma casa boa, um carro bom. É fácil que uma pessoa dessa ter paz, mas a nossa paz tem que estar nele. E assim como até o que eu vou pregar hoje, né, foi quando Deus me deixou desempregado e eu precisei ficar desempregado para enxergar muitas coisas. É deserto. Deserto às vezes é uma doença, deserto é um desemprego. Mas assim como eu até brinquei, né? Falei, nossa, se eu fosse dar um título para a palavra, seria deserto, escola ou castigo, né? Então, vai ser um pouquinho que eu vou falar sobre isso, né? Praticamente eu estava lendo o livro de Êxodos. Eu creio que, apesar de ser o Antigo Testamento, né? Aqui eu vejo muito de Deus falando conosco hoje. O povo estava lá no Egito, nós estamos aqui neste mundo. O povo queria sair do Egito para ir para a terra prometida. Nós cremos que nós vamos sair daqui para ir para uma terra que o Senhor nos preparou. Que o próprio Jesus disse, né? Vinde para o lugar que já estava preparado desde a fundação dos tempos. Então, estou aqui hoje para falar um pouco com os irmãos, né? Em Êxodo 1, a gente já praticamente começa a ver que o povo estava sendo oprimido no deserto, né? Um breve resumo, né? Acho que muita gente aqui já sabe, mas o povo foi parar no Egito primeiro para ser salvo, senão de repente o povo nem tinha mais. José virou governador do Egito e trouxe a família dele, e ele mesmo disse que por mais que os irmãos deles, né, aprontaram com ele, foi vendido como escravo, ele viu aquilo como uma obra do Senhor para salvar o povo naquela hora que o mundo estava passando por uma grande escassez. Mas graças à sabedoria que Deus deu para José, o Egito tinha para dar e vender. Então a gente sabe que o povo foi lá. Mas como tudo passa, irmãos, assim como nós não podemos crer que as nossas forças são baseadas ou até mesmo na nossa família, ou até mesmo nas nossas forças. O tempo passa e tudo que José tinha plantado se passou. Se esqueceram de José. E eles começaram a ver o povo de Deus ali como uma ameaça. Então eles começaram a afrontar o povo de Deus em meio ao Egito. O povo escravos, estavam se multiplicando. A história diz que eles, até o rei, né, atual falou, olha, se nascer menino, manda matar. Se nascer menina, que viva. Foi até aí que Deus levantou Moisés, né? A história de Moisés sabe que ele nasceu, foi formoso, a mãe não quis matá-lo, nem as parteiras, né, honraram o Senhor, não cumpriram a ordem do rei do Egito. Moisés foi posto numa cesta. Ele foi encontrado pela filha de Faraó e foi criado no Egito. Então, o que eu estava vendo aqui, irmãos? Um paralelo como Moisés e Jesus. Jesus veio para nos salvar, nos tirar desse mundo. Moisés ali foi levantado para tirar o povo do Egito. Então, né? Vamos lá. Vamos ler rapidinho aqui, deixa eu ver só um texto que eu estava querendo ver. Texto base, né? Se a gente for ver quando Deus praticamente apareceu a Moisés, acho que vou chamar dele. Tá, vamos lá. Então a gente falou da história, né?
Em Êxodo 3, irmãos, estava falando que, desculpa, até pulei um pouco, né? Moisés nasceu, foi criado no Egito, mas ele viu que um egípcio estava afrontando um israelita, e ele se levantou e defendeu o israelita e acabou matando o Egito. Então a história, ele ficou com medo, fugiu. Então Deus foi achar Moisés também lá, apacentando ovelhas, e apareceu para ele. Então, praticamente aqui em Êxodo 3 foi quando Moisés foi chamado e começou o chamado dele. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça chamou-lhe e disse: Moisés. Respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Só até aqui praticamente, né, para a gente entender que aqui começou o chamado de Moisés. E eu diria, por que eu vejo muito um paralelo aqui para nós, né? Lógico, nós estamos num mundo que nos afronta, que a gente é oprimido, no trabalho, na escola. Uma vez parece que se você fala que você é cristão, você vira de outro mundo, e as pessoas nos veem, digamos que não para nos observar para o bem, parece que as pessoas têm prazer em nos ver cair. A grande verdade é essa, eles não torcem para falar assim: nossa, eu quero ser como essa pessoa. Parece que a partir do momento que a gente fala que a gente é diferente, eles querem, a gente incomoda. E até num sentido bom, digamos assim, né? A gente tem que sempre buscar, orar, e para que Ele seja para conosco, porque realmente nós estamos aqui como luz. A palavra fala que nós somos sol, nós somos luz e o sal da terra. E o sal, se ele perde seu sabor, de nada ele serve para ser pisado. Então, se estamos aqui, irmãos, mesmo em meio a aflições, que seja no trabalho, que seja numa escola, que seja até num hospital, parabéns até para a irmã, né, que foi ali firme. E eu passei por isso também. A minha filha já ficou internada uma vez, a Helena. Então, assim, só quem sente essa dor que sabe, né? E até voltando a falar por que eu fiquei desempregado, né, para não perder o paralelo do deserto aqui também. Eu estava bem empregado, mas eu comecei a reclamar e a murmurar, porque eu me deixei levar por elogios, e até a gente tem que tomar cuidado com elogios para não inflar o nosso ego, né? Eu comecei a me achar um bom funcionário, bom até demais, né? Até uma vez eu achei um versículo que eu não sei onde está, mas fala que a gente não tem que tomar cuidado para não ter sobre nós mesmos um pensamento maior do que a gente é. A gente tem que ser humilde, manso, como Jesus nos diz. Eu ali trabalhando na Itautec, eu comecei a me achar um pouquinho. O pessoal mais velho às vezes ligava, eu dava suporte pro pessoal, e eu não me achava reconhecido. Eu achava que eu merecia ser promovido. O pessoal às vezes ganhava mais, né? Eu ajudava o pessoal, mas e ainda tentando me justificar na Bíblia, né? Eu ainda citava o texto para mim mesmo. Não, mas Deus fala para a gente fazer tudo como se fosse para Ele. Mas a gente tem que ver o texto num contexto completo. Porque eu vi esse texto, mas eu queria o reconhecimento aqui. O texto termina falando que é Deus quem nos vê, é Ele quem nos retribui. E então foi aí que eu comecei a reclamar, e a empresa um dia me chamou para uma reunião. E aí eu falei: vou ligar pro fulano, a gente vai se encontrar na reunião. E de repente fulano não ia na reunião, o outro fulano não ia na reunião. De repente eu vi que ia ser uma reunião de uma pessoa só. Ali eu já comecei a pensar: bom, reunião de uma pessoa só é meio suspeita, né? Eu cheguei lá, tinha eu e um técnico mais antigo e um supervisor. Aí eu falei: nossa, será que é ele que vai ser desligado? Não era eu que ia ser desligado. Eu ainda ali fui meio teimoso, né? Não entre aspas teimoso. Eu tava meio que até pensando: eu vou arrumar outro rapidinho. Eu tava orgulhoso. E
eu até falei com eles, são cristãos, confia em Deus, ele vai abrir outra porta, né? Saí, graças a Deus, pela porta da frente da empresa, fui desligado mesmo. A empresa depois até veio a falir, não existe mais Stontec hoje. E fiquei desempregado, recebi e tal, mas tudo uma hora tem um fim. O 13º, perdão, né? O que a gente recebe quando a gente é desligado. E um dia eu lavando louça, irmãos. É interessante como 2 vezes eu lavando louça, Deus já falou comigo. Eu mereci estar desempregado. E Deus foi bom comigo. E Ele falou, filho, eu te sustentava ali. Mas você começou a olhar para você mesmo. Para suas obras, para a força da sua mão. Você começou a ficar soberbo. E eu estava tirando a glória de Deus do meu serviço e trazendo para mim. Então nisso também Deus me levou a pensar no outro versículo que também tem uma continuação, né? Deus fala que Deus corrige a quem ama. E tem uma vírgula, ele fala, e açoita quem tem por filho. Então se às vezes você está passando por uma provação, por um deserto, né, que é o tema de hoje, não reclame. Porque se Deus te corrige, é porque Ele te ama. E se você permaneceu no erro, vem um açoite. Eu estava murmurando e soberbo, e eu não via que eu estava errado. Até o ponto que Deus falou assim, né? Outra palavra também que é clara que Deus fala, eu não divido a minha glória com ninguém. Então Ele recolheu a mão. E foi aonde só ficou o Flavinho lá, né? E o Flavinho foi mandado embora. Então, Deus nos ama, irmãos. Ele nos ama muito. Ele nos corrige. Então a gente tem que ficar atento, às vezes, com as primeiras correções. Porque se a gente não se atentar, vem um açoite. Vem a vara. Assim como eu falo para as minhas filhas, né? Amo muito minhas filhas. Hoje que eu falo que eu estou no lugar de pai, eu entendo a minha mãe. Aos pais até aqui de plantão, né? Por mais que seja duro, corrijam seus filhos. Mostrem para ele o caminho. Eu não entendia minha mãe quando eu estava do lado de lá, né? Apanhando. Minha mãe, 2 coisas que eu brinco, né? Minha mãe tá ali. E ela falava antes de eu ser corrigido, um dia você vai me agradecer por isso. Eu falava, mas tá de brincadeira, né? Quem tá apanhando sou eu. E um dia você vai ver que dói mais em mim do que em você, né? Eu cresci com isso na cabeça achando que isso é mentira. As 2 maiores mentiras que minha mãe conta pra mim. Mas hoje eu tô do outro lado, hoje eu entendo. Dói. Mas é necessário, irmão. Se eu sou o que sou hoje, é lógico que é graças à misericórdia de Deus que eu me converti, mas eu tive uma mãe que me corrigiu e que me açoitou quando precisou. Então ame seus filhos, brinque com eles, divirta-se com eles. Mas quando eles estiverem fazendo coisa errada, também saibam ser um pai que corrige. E se eles permanecerem no erro, uma palmadinha não mata ninguém, irmãos. Inventaram essa lei da palmada aí, né? Isso aí tá tirando o poder dos pais. Logo na nossa hora de bater, né? Na nossa vez. Mas eu também sou contra o espancar. Realmente, se a gente for ver histórias de gente que foi batido com um pedaço de pau, essas coisas, né? Isso não é corrigir. Isso é você descontar a raiva no filho. Então converse com seu filho, explique para ele o motivo pelo qual ele está sendo corrigido. Ele não vai se revoltar contra você, não. Acho que ele não vai nem te denunciar, né? Porque hoje em dia as crianças quiserem denunciar o pai porque corrigiu, né? Ai, perdão às vezes das piadas, irmão. A gente fica meio nervoso aqui. Porque estar aqui, irmãos, uma vez eu nunca tinha pregado aqui, né? Acho que é até mais pesado pregar pra gente que te conhece. E não é uma pregação, eu tô aqui falando do que Deus fez comigo. E de como eu aprendi, e de graças a Deus eu cresci nisso. A primeira vez que eu falei sobre esse texto, sobre essas palavras, eu estava lá em São Paulo. Também estava desempregado lá. E falei sobre isso, falei sobre correção, falei sobre o amor de Deus. Né? Foi legal lá, foi muito bom. Foi um culto de jovens até que teve lá. Mas aqui eu conheço a maioria desde pequeno, né? Para quem vê o Marcinho que vê os vídeos antigos que o pessoal postou na internet, às vezes vocês vão me ver correndo lá, eu, Betinho, fazendo bagunça. Mas graças à minha mãe, mais uma vez, e a Deus, que se aprove nos amar a ponto de enviar Jesus por nós, estou aqui, irmãos. Estou aqui de pé. Passei pelo meu deserto, assim como a irmã passou. Ele nos fortaleceu, ele me ensinou. E eu estou aqui para dar praticamente um testemunho de vida para vocês não desanimarem, né? O deserto ele vem sim, mas ele é necessário. Porque para mim mesmo, irmãos, quando Deus me mostrou eu ali lavando louça, que eu merecia ficar desempregado, que eu estava soberbo, eu vi coisas que eu mesmo não me enxergava mais.
E eu pensava assim, poxa, mas eu há quanto tempo nos seus caminhos? Há tanto tempo servindo a Deus, porque graças ao Pai, desde que eu me converti, que eu conheci a Cristo, eu não me desviei. Isso não é honra e glória para mim. É porque eu sei que eu não sou nada e não posso nada. E acho que a partir do momento que eu achar que eu posso alguma coisa, eu vou cair mais uma vez. E graças ao amor do nosso Senhor, que nós somos salvos pela graça. Estava até conversando com o pastor Gilmar, né? E a graça não vem de nós, é um dom de Deus. Foi a vontade de Deus manifestada em Cristo. Eu até um dia meditando, falando com Deus, né? Poxa, a Bíblia é clara e ela fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E um dia eu pensando, nossa Senhor, mas o que é a sua vontade, né? Aí Deus me fez lembrar do texto que fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus. Então quem é bom, perfeito e agradável? Jesus. A vontade de Deus foi manifesta nele. Por isso que ele é bom, ele é perfeito, ele é agradável. Jesus, ele nos salva. Ele nos dá a paz que excede todo entendimento. Ele nos leva como primogênito a sermos filhos de Deus também, através do sacrifício dele, o sangue dele. E é isso que importa. É isso que tem que nos sustentar. É isso que nós temos que nos firmar todos os dias. E aqui a gente vê Moisés, que teve o chamado, foi diante do rei, né, do Egito, e graças a Deus ali, Deus falou, você vai fazer meus milagres, você vai se manifestar, mas eu quero que o meu povo veja que eu vou tirar vocês dali como um forte. Em trechos aqui, eu confesso que é até confuso, né, que Deus endurece a serviço do rei. Mas eu vi que Deus tem um propósito nisso. Ali ele já quis mostrar a separação do povo dele do povo do Egito. Apesar da gente falar do deserto, mas Deus já mostrou o amor dele com o povo dele antes. Porque houveram 10 pragas. E nenhuma pegou o povo de Deus. Não foi rã, não foi a água em vinho, não foi piolho. E a principal, irmãos, que nós comemoramos, a Páscoa está chegando aí, né? Que você até deve falar para o seu filho. A Páscoa real para o cristão não é o coelhinho que bota ovo, não, irmão. E até, inclusive, se um coelhinho botar um ovo perto de você, sai correndo. Porque não é um coelhinho. E um ovo de chocolate ainda mais suspeito ainda. É só brincadeira para a gente descontrair. A nossa Páscoa, assim, é a comemoração do sacrifício de Jesus por nós. O sangue no umbral que foi colocado naquela porta, do cordeiro que foi sacrificado, é o sangue de Jesus na cruz por nós. É o sangue que nos abriu o caminho de volta. O caminho da queda lá em Adão. Essa é a nossa real Páscoa. Essa foi o que marcou a saída do povo do Egito. E o início do deserto, irmãos. E o deserto, assim como eu estava falando, né? O deserto ele é necessário na nossa vida, ele nos ensina, sim. Ele pode ser uma escola, mas ele também pode ser um castigo se a gente demorar para aprender. Assim como a gente foi ver em Êxodos, né? Eu estava até vendo um paralelo interessante. Assim como o povo, quando orou, buscou, Deus teve compaixão e levantou Moisés para o seu povo, tirar de lá. E eles foram para o deserto, né? E como a gente estava falando, castigo, né? Eles acabaram ficando 40 anos, irmãos. Um grande resumo de Êxodos aqui. E eu estava vendo um paralelo com a história de Cristo. Cristo também veio para fazer a vontade do Pai. E o Espírito Santo levou Cristo para o deserto, né? Eu estava vendo em Mateus 4. Para quê? O deserto, irmãos, ele é o nosso processo. Uma vez que nós aceitamos a Cristo, que nós nos pronunciamos como cristão, nós temos que ter um processo de renúncia, de tirar o nosso eu, né? Mortificar a nossa carne. O deserto, para o povo de Deus, era para tirar o Egito de dentro do povo, porque o povo ficou lá muito tempo. Eles eram bem tratados, apesar de, né, eles estarem sendo escravizados, mas eles tinham que comer, eles tinham que beber. Eu penso um pouco nisso como nossa zona de conforto. Hoje nós temos a nossa zona de conforto. Nós temos ali, apesar de dores, de problemas e tudo mais, nós temos uma áreazinha que a gente se acomoda. E Deus não quer isso pra gente.
O deserto também é para sair, tirar a gente da nossa zona de conforto. E em todo momento, se a gente for ver, quando ele chegou diante do Mar Vermelho, né? Já era uma maravilha, que a palavra fala que Deus nem deixou o povo no deserto padecer, né? Porque quando era de dia tinha uma nuvem que cobria e eles não sofriam do sol. E de noite, quando eles andavam, também tinha uma nuvem que era o fogo e iluminava o caminho para eles andarem. Então Deus já estava com eles ali no deserto o tempo todo. E quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, aqui até tem uma palavra que eu acho muito legal. Deixa eu ver aqui. Em Êxodo 14, 15. Isso, né? É 14 e 15 mesmo, né? Mesmo quando eles chegaram diante do mar, que o rei do Egito falou, poxa, mas a gente deixou eles saírem, né? São nossos escravos. Quem vai nos servir agora, né? E eles foram atrás. E ali o povo temeu. E foram falar para Moisés, não tinha cova suficiente para a gente no Egito, para a gente morrer aqui, né? Isso nos leva a olhar para dentro de si mesmo, irmãos. E às vezes a gente, por mais que a gente veja o quão bom Deus é e faz para conosco, às vezes um pequeno probleminha a gente já murmura. A gente já fala, poxa, mas Deus, e como assim? Eu lembrei de uma coisa agora até interessante, né? Que Deus me fez uma vez também meditar muito. Até voltado para isso, né? É fácil a gente falar que tá bom, que é cristão e que tá tudo certo, enquanto tá dando tudo certo. Mas e quando é errado? Deus perdeu o controle? Não. Eu tinha um Fusquinha que eu ia lá para Taubaté às vezes. E o Fusquinha ficava ali na rua. O Fusquinha da minha mãe. Depois eu tive que trabalhar para pagar o Fusquinha para ela. Irmãos, eu ia lá, eu deixava o Fusca ali, ia na igreja, uma época que eu frequentei uma igreja em Taubaté, ia lá com os jovens, tudo. E irmãos, olha que interessante, eu fui várias vezes. O dia que eu deixei o Fusquinha parado um pouquinho mais pra frente, o pessoal, põe pra cá, vai estar perto da janela, dá pra ver. O Fusca vai ficar ali mesmo, eu confio no Deus que eu sirvo. Irmãos, naquele dia eu fui, dormi na casa dos irmãos e tal, quando eu cheguei, cadê o Fusca? O Fusca foi roubado. E engraçado que ele foi roubado no dia que eu falei isso. Talvez se eu não falasse, ele não seria roubado. Mas no dia que eu dei prova de fé, que eu falei, não, eu confio no meu Deus. Ele foi roubado. E Deus me falou, você ainda confia em mim? Porque é fácil a gente confiar enquanto tá tudo bem. Enquanto a gente não tem um filho no hospital. Enquanto a gente está empregado. Até voltando a falar do paralelo do porquê que eu mereci também estar desempregado, né? Além de não reconhecer Cristo na minha vida e no meu emprego, eu falava com muitos irmãos desempregados. Irmão, vamos orar, vamos confiar. Deus vai abrir a porta. Mas é fácil, irmão, às vezes você falar isso sendo você o empregado e falando para um desempregado. Deus me fez ver isso também, que Deus nos quer, irmãos, nos tratar e nos fazer passar por coisas para depois nós dividirmos a carga com os irmãos, mas com propriedade. O que é propriedade? É você passar por aquilo. É muito fácil você viver de teoria, mas Deus quer prática. A fé não é só você falar, né? O firme fundamento daquilo que não se vê, tal, é você também vivê-la. Então Deus me mostrou tudo ali lavando louça, irmão. Praticamente esse testemunho todo, essa pregação toda, é eu lavando louça e chorando com Deus. Foi muito bom. Deus me mostrou muita coisa ali. Eu cresci muito, irmãos, nesse 1 ano que eu fiquei desempregado. Aliás, né, por 1 ano não deu, né? Porque eu fui mandado embora dia 13 de abril de 2016. Até brinquei quando eu fui mandado embora com o meu chefe, né? Falei, pô, mas no aniversário da minha sogra, que presente é esse? Depois, dia 10 de abril de 2017, eu comecei numa outra empresa. Então, por isso que não deu 1 ano, deu 3 dias. Mas Deus ali me fez ver muita coisa. Lavando louça, meditando na palavra dele, meditando no como eu estava vivendo diante dele, no testemunho que eu estava dando para os outros. Porque mesmo no meu trabalho, irmãos, eu lembro que um dia eu cheguei e estava chateado, falando com Deus assim, né? Poxa, pai, a gente prega, não vê resultado. Até ali, sempre no meu trabalho, eu sempre procurei dar testemunho de Deus, de Cristo na minha vida.
Ali eu saía com muita gente, né, do mundo, os guardas, os vigilantes, e às vezes passava um rabo de saia, né, o pessoal quase torcia o pescoço e eu virava pro outro lado. E uma vez até o rapaz falou: nossa, eu queria ser como você. Eu falei: não, eu não sou bom não. É porque eu peço para Deus me ajudar a desviar. Eu sempre ali procurei dar testemunho, né, mas no momento em que eu dei vazão aos elogios, né, que é o que eu falo, a gente tem que tomar cuidado. Não é só uma tentação que às vezes vai nos fazer cair. Às vezes é um inflarzinho do ego. A gente às vezes se acha alguma coisa e se acha melhor. Então fica isso como lição para os irmãos também. Em tudo a gente tem que dar graça e dar glória, irmãos. Não por nós mesmos, mas por quem nós servimos, por quem nós vivemos, por quem morreu por nós, para quem pagou o preço ali daquela cruz, irmãos. Que aquela cruz era para nós. Mas até Deus, ele sabia que a gente não podia morrer para depois pagar o nosso pecado diante dele. Por isso que ele mandou Jesus. Então vamos lá, falar de quando Jesus abriu o mar, né? Que é um trecho que eu achei muito legal. Que mesmo ele chegando e murmurando, né? Aqui a gente vê em Êxodo 14:15. E disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. É até interessante que as pessoas que não acreditam em Deus, né, eles querem falar que não, isso foi um fato que ocorre de tempo em tempo ali mesmo, que o mar baixa e pode se passar a pé, né? Uma vez eu vi uma pregação muito interessante que o rapaz falou: então o milagre não foi Deus fazer o povo dele passar, foi matar afogado o exército do rei que estava atrás dele, né? Porque dizem que se você for ver até lá hoje tem ainda resto de biga, tudo, porque o rei estava indo atrás. O mar se abriu, mas eles também não se acovardaram. O povo passou, mas eles foram atrás. E a palavra, o restante do texto diz que assim que o último saiu e tirou o pé, as águas caíram sobre eles. Ali Deus mais uma vez mostrou para o povo que estava tirando ele com mãos fortes. Além já dos primeiros 10 milagres praticamente que eles viveram, que foram as 10 pragas que não pegou, ali eles viram mais um livramento. Mas a gente é fogo, né, irmão? Eu brincava comigo mesmo um dia que eu falei: poxa, o dia que eu chegar lá eu vou conversar com Adão. Pô, Adão, como assim você comeu a fruta da Eva e caiu, né? Puxar a orelha dele. Mas, irmãos, eu acho que se fosse a gente lá, não precisava nem a cobra tentar. Acho que a gente caía antes da cobra tentar. Perdão da palavra piada, mas é uma verdade, irmãos. Não se achem. Foi o que me fez cair, foi o que ficar desempregado. Eu me achei. E aí é onde Deus recolhe a mão dele. E aí é onde a gente vê como a gente realmente é. Eu trago isso num paralelo muito interessante, que assim como cristão, seguidor de Jesus, a gente vê a história dos discípulos. E eu gosto muito dessa história de Pedro, né? Porque Pedro, ele sempre foi o que queria estar na frente, tomar conta, né? E ele teve duas experiências muito interessantes com Deus, né? Assim como Jesus, quando estava andando sobre as águas, todo mundo lá com medo, né? É um fantasma, não sei o quê. Quando eles ouviram Jesus falar: sou eu, se acalmem, Pedro foi o corajoso que falou: então, se és tu, diga que eu vá até ti. Esse paralelo é muito interessante, irmãos, porque ele teve coragem de falar. A gente tem que dar o mérito para ele para isso. Então Jesus falou: vem. Ele também teve a segunda coragem de ir. E ele caminhou sobre as águas. É lógico que no decorrer do tempo, do texto, a gente vê que ele olhou para as circunstâncias, olhou para o lado, sentiu o vento e afundou. Mais uma vez, o paralelo com o deserto. Ah, mas só tem areia no deserto. O que vai acontecer aqui? Creia. Jesus estava com eles, Deus estava com eles aqui, no caso, em forma da nuvem. A Bíblia fala que tinha um anjo que caminhava com eles. Tanto é que quando o exército do rei chegou, a nuvem fez uma diferença e o anjo estava ali. Tanto é que o exército não se chegou, né, o exército definitivo do rei ali, para destruí-los. E Jesus estava com Pedro ali também. Tanto é que quando ele começou a afundar, irmãos, Jesus estendeu a mão, puxou ele e falou: por que duvidaste? E o mais interessante é que não consta essa palavra, tá, irmãos? Aqui é uma interpretação minha, mas eu creio que é uma interpretação bíblica. Por quê?
a gente só vê que Pedro caiu, mas a gente não pensa em que distância Deus estava. Ele afundou em que distância de Jesus? Muito próximo, irmãos. Porque se a gente for ver aqui interpretando esse texto, digamos que Pedro estava aqui, andando e olhando para Jesus. Quando ele afunda, a pessoa fala que Deus estendeu a mão, ou seja, no máximo você dá um passo e estende a mão. O que eu vejo a maravilha desse texto, irmãos, a maravilha e assim, mais uma vez, né? Por que nós devemos continuar crendo e olhando para Jesus? É que Pedro estava muito próximo. Ele precisava cair? Talvez. Ele não precisava cair? Talvez. Isso a gente não sabe. Isso aí é o nosso particular. Mas o mais importante é, se você cair, saiba que vai ter um Jesus para estender as mãos e te resgatar. E te abraçar e falar, por que duvidastes? Aprendemos com esse texto, irmão, porque Pedro já estava praticamente cara a cara com Jesus. Às vezes nós estamos praticamente cara a cara com Jesus, mas nós não o vemos. Por quê? Porque estamos prestando atenção no deserto onde a gente está. Às vezes na areia, embaixo dos nossos pés, no calor, ou na água, que nem aqui, né? Eles estavam andando sobre um mar tenebroso. E Jesus levou ele até o barco e subiu. Dois paralelos que eu gosto muito da palavra de Pedro. É esse. E o segundo, irmãos, que assim, nesse aqui entra até Judas, né? Que a gente critica Judas às vezes também. Eu já critiquei muito Judas. E uma vez eu indo embora de um culto, Deus me falou, mas você tem os dois dentro de você também. Você tem suas atitudes de coragem, mas às vezes você cai. E às vezes nós negamos a Cristo também. Quando a gente peca, irmãos, eu nunca esqueço de um dia quando eu fui assistir no cinema, eu, minha mãe e minha irmã, né? Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Todo mundo foi assistir, com certeza foi chocante, foi impactante. Você sai de lá se achando um lixo. Porque você vê o que Jesus passou por nós. E você fala, eu não vou fazer mais nada. Mas acho que a questão, às vezes, de um dia, você faz de novo, às vezes, uma feiura. Isso é negar a Cristo. Não estou colocando fardo em ninguém aqui não, viu, irmãos? Nós somos falhos. E Deus já sabia disso. Eu brinco, é uma brincadeira, né? Mas uma brincadeira com temor ao Senhor, que com certeza, antes de Jesus vir, estava lá numa mesa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles pensando, como nós vamos resgatar essa criação que a gente ama? E eles com certeza viram todas as possibilidades. E eles chegaram no consenso, Jesus, você vai ter que descer lá e morrer por eles. Não tem como, irmãos, a gente ser salvo por outro motivo. Um dos motivos até que a gente estava conversando com o Gilmar, né, ali sobre Deus proveu um momento, até caiu a internet do irmão, um momento de comunhão ali, falar sobre, e é uma verdade. Nós não somos salvos por mérito nenhum nosso, irmãos. Se nós fazemos alguma coisa, é porque nós cremos que somos salvos, e Ele em nós faz a diferença, o Espírito Santo. Salvos para as boas obras do nosso Pai. Assim como eu estava falando sobre o paralelo de Moisés e o paralelo de Jesus, como Jesus nos fez irmãos, nós também aqui, irmãos, temos que ir no mesmo caminho que Ele. Apesar de ser difícil, essa é a nossa palavra. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E eu, irmãos, eu vejo, a gente hoje em dia não precisa nem frequentar outros lugares para saber lugares que lotam, lugares cheios, mas a gente tem aqui esse povo, graças a Deus, irmãos. A gente não vamos nos falar, nós não somos tão grandes, mas eu tenho certeza que aqui tem gente que crê, gente que busca, e gente que ora, e gente que está firme com Jesus. E com certeza os que estão aqui estão mirando no céu, porque seria fácil, irmão, encher um templo se a gente pregasse prosperidade. Você é um falido? Vem para Cristo, Ele resolve o seu problema. Resolve sim. Só que o principal que Ele quer é você. Porque a palavra de Deus também fala que vale o homem ganhar o mundo, mas perder a sua alma. Agora, você quer ver uma igreja com poucos membros, ou com membros fiéis como a gente aqui, é só pregar a cruz. E essa foi o que Jesus falou. Aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo. Nós não estamos aqui, irmão, para enriquecer ou para ser super pastor, levantar a gente. Até que se o Senhor nos leva, lógico, como o Gilmar mesmo já pregou, ele viu milagres, maravilhas dele orar, tal. Mas isso não é para o nosso ego, irmão, não é para
encher isso aqui de gente que só quer bênção. Eu lembro de uma vez eu conversando com a minha esposa, e ela falando que ela viu uma palavra muito interessante. A pastora pregando assim: pare de abraçar Jesus fuçando nos bolsos dele para saber o que ele tem para te dar. Não pode ser assim, irmãos. Busque pelo que ele é e pelo que ele já fez por nós, que é a salvação. Isso não tem preço, irmão. Estarmos aqui, podemos comemorar a nossa maior vitória, porque, como a irmã disse, se você falar com 100 pessoas, eu diria que 99, para não chutar alto assim, vão falar: que medo que você tem? Medo da morte. Porque a pessoa não sabe para onde vai depois da morte. Mas nós sabemos. A morte para a gente não é o fim, irmãos. A morte para nós é o começo. E a irmã entendeu isso, tanto é que ela já estava entregando a filha ali. Eu, vendo o seu testemunho, eu estava lembrando que eu estava lendo o texto, de Gênesis, né? Que é muito legal quando Deus fala para Abraão: ó, você vai sacrificar seu único filho. Abraão não titubeou não, irmãos. Ele falou: vamos. E quando ele chegou perto do monte, ele falou para os servos dele: fica aí que nós vamos e nós voltaremos. Olha a fé disso, irmãos. Ele cria que mesmo que ele matasse o filho dele ali, Jesus poderia trazê-lo de volta. E quando ele levantou a mão mesmo, Deus falou: não, peraí. Era só um teste. Você passou do seu deserto. Mais uma vez, né? Escola ou castigo? A gente pode aprender. Agora, o tempo que a gente vai ficar depende da gente. A gente vê que Jesus ficou 40 dias e 40 noites. Foi tentado pelo diabo. Ofereceu comida, ofereceu o reino, ofereceu tudo. Mas ele sabia do propósito dele. Era maior que aquilo. O povo ficou 40 anos. Deus gosta de numerologia, assim, né? Não falando que numerologia é de Deus, viu, senhores? Perdão. Aliás, até outro paralelo, né? É engraçado que a gente vai lendo e a gente vai vendo Deus em todas as coisas, né? Eu trabalho no Spani hoje, graças a Deus. Estou indo lá para quase 3 anos. Creio que Deus me pôs ali. Acho que eu dei esse testemunho aqui. Olha, se eu não dei perdão. Olha só que interessante. Eu estava desempregado e o Stefano, na época, estava até na Uzi Minas. E uma moça que ele ia mandar embora, mas não mandou, porque a moça faltava muito. Ela falou assim: você conhece alguém que mexe com TI? Do nada, eles falando sobre produção e tal. Ele falou: conheço. Manda um currículo, porque é onde meu marido vai estar trabalhando, vai abrir vaga. E eu tô lá. E depois a moça saiu de lá, ele não precisou nem mandar ela embora. Ela achou uma vaga melhor na Embraer. Então, assim, olha como Deus faz. Olha como às vezes a gente se põe nas mãos dele e ora, ele faz. Às vezes a gente não entende. Assim como o próprio povo não entendeu. O povo estava ali, na zona de conforto, sendo escravo no Egito. Pediram um salvador. Deus mandou Moisés. Foi o que eles pediram, não foi? Ó, vocês vão ter que ir pro deserto. Tudo bem, vamos lá. Saindo de lá, né? Mas a todo momento, irmãos, eu fui lendo Êxodos. Qualquer coisinha eles falavam: poxa, mas não tinha cova o suficiente lá pra gente? Mas Deus deve olhar de lá de cima e falar: mas vocês não estavam pedindo para sair? Eu tiro de vocês, agora vocês já vêm reclamar? Um pouco mais para frente de abrir o mar, gente, eles estão lá festejando, tudo, mas passa rápido. Chegaram num lugar, não tinha água. Águas amargas de Meribá. Já foram reclamar de novo. E Deus, sempre com amor, querendo se mostrar para o povo dele: ó, você vai pegar o lugar lá, você vai pôr na água e a água vai ficar boa para beber. O tempo todo Deus está, irmãos, batendo a nossa porta, querendo nos mostrar às vezes o escape, o lugar que Ele quer. É a gente que às vezes ou é teimoso, ou a gente acha que não, isso é coisa do nosso ouvido. Mas uma coisa interessante também que eu vi numa pregação, né? Se você tem uma ideia, e se a palavra que vem na sua cabeça é contra a sua ideia, com certeza essa ideia não é sua. É a ideia de Cristo mesmo, porque Cristo ele não vai inflar seu ego, ele vai querer que você faça outra coisa. Então às vezes a gente vai murmurar. Você está lá bravo, você está lá triste, você quer resmungar. Não, vem no seu espírito, ó, ore, confie. Não, isso é coisa da minha cabeça. Não, o Espírito Santo não ia falar isso para você. O seu ego, entre aspas, não ia falar isso para você. O seu ego ia continuar te alimentando. Fique triste, fique chateado, cadê seu Deus? Então, irmãos, me perdi um pouco aqui, vamos lá. Eu estava falando sobre o meu deserto, sobre o meu testemunho, verdade. Então, né, o meu deserto ali lavando louça, lavando louça. E o que o Senhor me fez ver e confiar nele.
o porquê que eu mereci ficar desempregado, irmãos. Então, Deus nos põe no deserto, o Espírito Santo nos leva no deserto para cumprirmos um propósito, para Deus nos lapidar. É no deserto também que somos lapidados, irmãos. Cristo precisou esvaziar-se de si mesmo ali como homem. A gente sabe que ele era Cristo, Jesus e Filho de Deus, mas quando ele veio, ele se fez criatura como nós. A palavra fala, acho que é de Filipenses, pastor, não sei se me corrige, né, que fala que ele abriu mão de si mesmo, de toda a sua glória, e veio como criatura. Então Jesus ali, ele era como nós. E ele ficou 40 dias com fome, 40 noites, o diabo é lógico, ele vem no nosso ponto fraco. Assim como nossas dores, né, os nossos medos. Se a gente falar, é lógico que é ali que ele vai. Mas não tema seus medos, entregue seus medos a Cristo, assim como a irmãzinha entregou. Pai, se for para ela ir, amém. Eu sei que ela vai para contigo. Se o plano dela fosse nos resgatar, né? Porque graças a Deus ela voltou. Ela vindo para a igreja trouxe vocês de volta, né? Que era a oração do nosso irmão Juninho ali. Nós não devemos ter nossos medos, irmãos. Outra coisa até, né? Por que eu também fiquei desempregado? Deus também me fez ver isso. Eu também tinha medo de ficar desempregado. Porque quando você é solteiro, né? Que a gente até fala, você arruma um emprego, isso é fácil. Você sabe que você tem seu pai, sua mãe para te sustentar ali. Mas e quando você casa? Quando você é o provedor? Aí treme um pouco a perna, é normal. Você passar fome é uma coisa. Agora, sua filha passar uma necessidade, a sua esposa que você tirou da casa do seu sogro, da sua sogra. Então Deus também queria me mostrar isso, irmãos. Porque Ele me fez meditar naquela palavra. O perfeito amor lança fora todo medo. E o que é todo medo? Irmãos, todo medo, irmãos. E o que é o perfeito amor? É Cristo. Amor é ação, amor é verbo. E assim como a gente viu que a vontade de Deus, desde o início, que Ele querendo resgatar a gente, foi Jesus, foi Cristo, Ele é perfeito. E a gente tem que estar firmado e voltado para Ele. A gente não pode ter vergonha ou medo de falar alguma coisa para Ele, irmãos. Assim como também, né, eu trabalhava na Itautec, eu trabalhava na rua. Então eu ouvia muito BBN, eu ouvia muita pregação. Hinos da Ludmilla, eu diria que foi uma fase muito boa da minha vida até, porque era onde eu tinha tempo de ter comunhão com Deus. E eu vi uma palavra na BBN que ficou forte, marcada na minha vida, né? Ele falou assim, nós não devemos ter medo de expor nossos medos, nossas vontades diante de Deus. O que nós não podemos é pôr a vontade nossa acima da dele. E ele citou um texto, irmão, que eu nunca tinha visto esse texto com essa ótica. Quando Jesus está ali no Getsemane, ele fala, Pai, ele viu tudo que ele ia passar, ele fala, mas Pai, se possível, afaste-me esse cálice. Ali era o Jesus humano, carnal. Mas ele falou, todavia, seja feita a sua vontade. Assim como a irmã também, Pai, a vontade dela, com certeza era que a filha dela levantasse ali. Mas Pai, se for para recolher ela, se for o tempo dela, amém. Quando a gente entra nessa sinceridade, irmãos, com Deus, e foi ali que eu vi a graça, a misericórdia e o amor de Deus, que eu comecei a chorar lavando louça, foi quando eu me vi, porque assim, né, Deus me mostrou, a gente tem uma ideia de nós mesmos, mas Ele tem uma ideia real de nós. Foi quando Ele me pôs diante de um espelho, né, um paralelo que eu até brinco, né, às vezes Deus vai pôr um espelho diante da nossa frente, e às vezes tudo que a gente acha de nós mesmos vai desmoronar quando a gente vê esse espelho. Porque a palavra fala que Ele nos conhece. E enganoso é o nosso coração. E a gente se engana muitas vezes, irmãos. Às vezes a gente até fazendo bem, a gente se engana. Porque a gente está fazendo bem, buscando nosso próprio bem. Assim como até falando do paralelo que eu estava conversando com Cristo, né? Por isso que nós somos salvos pela graça. Porque uma religião, que eu até falei para um rapaz uma vez, até lá no meu serviço, que até depois eu pedi desculpa para ele, que eu não queria escandalizar, mas eu fui sincero com ele. Eu falando que eu era cristão, e ele falou que ele era espírita. Eu falei, olha, me desculpe, mas religião espírita para mim é uma religião interesseira. Ele, como assim? Não sei o que. Eu falei, você faz o bem buscando se enobrecer? O espiritismo, ele faz o bem. É bom, é bom. Mas eles buscam se iluminar para eles ficarem melhor. Que religião é essa? O único que fala realmente, faça o bem, não importa se a pessoa nem vai te retribuir, e quem vai te dar o devido retorno sou eu, é o Evangelho. E depois, conversando com ele, graças a Deus,
Eu descobri que ele era um desviado e ele estava voltando para a igreja. Até de repente foi esse chacoalhar de Deus que eu falei na vida dele para ele. Ele nem está mais lá, mas amém. Eu falo que nem a gente está falando, nosso chamado. Moisés foi o teu chamado dele no deserto. Nós temos o nosso chamado. Irmãos, aonde estivermos, cumpramos o nosso chamado. O nosso chamado o quê? De ser cristão. Mas eu não prego para todo mundo lá. Não precisa pregar. A sua vida é uma pregação. Os seus atos, as suas atitudes, fala mais às vezes do que você fala. Que nem eu estava falando, né, na Itautec. Eu falava para os guardas, mas eu não via mudança. Mas graças a Deus não era só eu falar. Quando aparecia um rabo de saia, que eles olhavam e eu olhava para o outro lado, era a minha atitude também que falava mais alto ali. E só voltando, né, nesse paralelo que eu falei de que graças a Deus eu estava lá e eu fui usado, né? Que eu até falei que uma vez eu estava na igreja chateado, que eu não via mudança neles, tudo. E Deus também me fez olhar um texto que é muito conhecido com certeza para todos os irmãos, mas eu também nunca tinha olhado para essa ótica do bandido na cruz. Esse texto é lindo, esse texto é lido nos enterros, se a gente for ver, né? Não, mas o bandido ali que se arrependeu, ele ouviu de Jesus, né? Hoje mesmo estará comigo. Mas irmãos, eu chateado ali falando com Deus que eu prego, não via mudança. E Deus falou, mas quem pregou pro bandido ali naquela hora? E eu parei, eu falei, é verdade. A gente quer pregar e já quer ver mudança, irmãos. Mas isso não é a obra de Deus, é o processo. É o que eu estava falando, existe o deserto, existe o processo. E Deus tem um processo. Quem pregou para o bandido, às vezes não viu que ele se arrependeu, mas ele ouviu o evangelho genuíno. Porque enquanto um zombou e falou, se você é rei, se você é o cara mesmo ali, né, simplificando, desce daí e tira a gente daqui. Ou seja, esse bandido estava vendo um aqui. Com certeza, se Deus saísse dali na glória com ele e falasse, desce, ele ia continuar roubando. Ele estava mais interessado no aqui do que no depois. E o outro ouviu o evangelho genuíno. Ele repreendeu o amigo dele e falou, você não teme a Deus, nem estando em igualdade. Ele estando em igualdade para conosco. E ele reconheceu que ele falou, Deus não merecia estar aqui. Jesus, nós sim. Ou seja, ele reconheceu que ele era um ladrão. E a morte dele ali era uma consequência dos atos dele. E ele se arrependeu. Ele falou, lembra-te de mim quando chegares no paraíso. Isso me deu uma paz. Aquela paz que a Cris falou. A irmã Patrícia falou. E eu falei, Senhor, tá certo. O meu papel é só viver o seu evangelho e falar. Assim como quem falou para o bandido na cruz. Que ocasião a pessoa vai precisar para lembrar daquela semente que você jogou? A gente não sabe. Às vezes é um hospital, às vezes é uma cruz. Você não sabe. Mas às vezes vai chegar aquela ocasião. E o que você falou, ele vai se lembrar. Começou a pregação que horas, irmãos? Tá para acabar o culto já? Acaba às 9, é isso? Já deu os 40 minutos? Olha como a gente se empolga, né? E eu achando que eu ia falar 10 minutos aqui já. Irmãos, vamos resumir então, né? Não tenha medo do seu deserto. É no deserto que você vai ter muitas ocasiões de estar em contato com o seu Deus, o nosso Deus, e Ele vai se mostrar misericordioso. Ele vai tirar água de rocha. Ele vai tornar águas amargas em doce. Ele vai te sustentar. A todo momento Ele vai falar, até quando esse povo de dura serviço não vai reconhecer que eu estou aqui para com eles? Que isso sirva de lição para nós, irmãos. Vamos olhar para Ele. Não vamos olhar para Moisés. O povo aqui, eu estava lendo mais para frente, ele falava, quando o povo fala, né, Moisés subiu para ter os 10 tábuas do mandamento, e a palavra fala mais uma vez que ele ficou 40 dias e 40 noites lá em cima, e o povo pediu bezerro de ouro, gente. E Arão não foi sábio, fez o bezerro ali, depois desceu Moisés na ira, quebrou as tábuas, né? Bom, todo mundo já sabe essa história. Irmãos, não busquemos bezerro de ouro, não busquemos zona de conforto, busquemos sim confiar e crer que o nosso Deus nos tira da água quando a gente está afundando, nos sustenta no deserto e está o tempo todo querendo falar conosco.
é a gente que não ouve, irmãos. O errado somos nós, não ele. Amém, irmãos?